Mais uma prova da fé que Abraão tinha na promessa que Deus tinha feito na vida dele. Ele não vai matar meu filho, ele não vai querer. Ele podia estar pensando na sua mente, estar matutando, e o seu coração podia estar até um pouquinho indeciso, mas a fé dele era tão grande. Ele foi lá cumprir o que Deus tinha mandado, mas com uma certeza que ele não voltaria sozinho, que ele voltaria com o seu filho, porque ele disse em 2 momentos: voltaremos, e Deus vai suprir com o cordeiro para o holocausto. Como Abraão sabia do que estava falando? Aí entra o que nós vamos conversar hoje. Como Abraão tinha essa certeza? Como é que nós temos certeza quando é Deus que está nos falando alguma coisa? Você consegue ter certeza quando você tem algo, um insight, alguma coisa assim, que te dá uma orientação, você tem certeza que é Deus que está te falando? Como é que Abraão tinha essa certeza? Muitos de nós, às vezes, queremos uma coisa tanto, e a gente coloca até a culpa em Deus, que é Deus que está revelando que nós vamos ganhar aquilo, que nós vamos fazer aquilo, que esse é o caminho escolhido por Deus. Alguns até dizem: eu vou orar para ver se é realmente de Deus. E vai lá e ora 5 minutos e diz: é de Deus. Quantas vezes nós botamos a nossa vontade à frente da vontade de Deus? E nessa direção que nós temos que começar a pensar: o que Deus quer de mim? O que Deus quer comigo? E como eu posso conhecer mais a Deus? Como eu posso conhecer? Abraão tinha um momento específico com Deus. Abraão ouvia atentamente tudo que Deus falava. Nos mínimos detalhes, nas mínimas colocações, na menor coisa que acontecia, ele já percebia o agir de Deus, ele já sabia como é que era Deus, mas principalmente porque ele tinha intimidade com Deus. E é uma coisa que hoje, meu irmão, minha irmã, a gente tem pouca intimidade com Deus. Nós temos muito pouca intimidade com Deus. Nós não dobramos mais o nosso joelho como nós dobrávamos. Nós não buscamos mais a Deus como nós buscávamos. Nós até achamos que estamos fazendo grande coisa, mas a palavra de Deus diz que a justiça que nós achamos que é a justiça diante de Deus não passa de trapo. Nós temos que entender que nós temos que realmente buscar, definitivamente, abrir a nossa vida para Deus, escancarar a presença de Deus em nossa vida, trazer Ele para nós. Eu já falei diversas vezes que eu pegava quando eu era jovem, eu digo assim, meus 11, 12 anos, pela cidade aqui de Lajeado. Eu morava no bairro Moinhos, estudava no Castelinho, e eu saía lá de Moinhos, e eu fazia uma coisa que nós hoje fazemos com Deus. Eu passava nas casas. Antigamente não tinha esses muros altos, não tinha cercas altas, era tudo mais baixo. Isso que eu era pequeno, então eu já achava baixo. E para atender as pessoas, para não precisar a pessoa entrar no pátio, o que se fazia? Colocava uma campainha do lado de fora, no portãozinho. E eu passava lá e apertava a campainha e saía correndo. Ia na outra casa, apertava a campainha e saía correndo. Para que serve a campainha? Para apertar, esperar o dono da casa vir e a gente conversar. Você entra no teu quarto, no teu secreto, dobra o teu joelho e diz: Senhor, obrigado, ou Senhor, eu quero isso, aquilo e outro. E levanta e vai embora? Quantas vezes nós fazemos isso e nós optamos por isso e não fazemos aquilo que é da vontade de Deus, que nem está ali em Mateus 6,6. Para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, em Mateus 6,6, diz assim, é Jesus falando. Está na Bíblia, é quando Jesus está falando com seus discípulos. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Quando aqui está escrito feche a porta,
Nos dias atuais está escrito: fecha a porta, desliga teu celular, desliga tua pulseira que avisa a mensagem, esquece os teus boletos naquele momento, esquece o teu trabalho naquele momento. Esse é o fechar a porta. Fecha a porta para as coisas, para elas ficarem lá para fora. Porque Deus, Ele quer você em secreto. Então o teu pai, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E essa recompensa, muitas pessoas colocam: que recompensa que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar dessa vez? Que bem que vai vir para mim? Meus irmãos, minhas irmãs, a gente está enganado. Essa recompensa é a intimidade tua com Deus. Eu me arrepio todo de falar isso, porque a nossa intimidade é a maior recompensa. A nossa intimidade com Deus é a maior recompensa. O nosso relacionamento com Deus é a maior das recompensas que nós podemos querer. Porque é nesse momento em que a gente realmente sabe e tem a certeza e diz: hoje não vai acontecer nada comigo, hoje vai vir a cura na minha vida, hoje vai vir restauração na minha casa, hoje vai vir, Senhor Deus, a provisão que é necessária. Porque Deus diz que Ele vai nos recompensar, e é através de um relacionamento íntimo. Quando nós não temos intimidade com alguém, a gente até fala um pouco com essa pessoa, mas a gente não se aprofunda em intimidade, a gente não consegue conversar intimamente com ela. E quando nós não conversamos intimamente com uma pessoa, a gente não conhece. Irmãos, quantos de nós estão sem conhecer verdadeiramente a Deus? Sem conhecer verdadeiramente Jesus? Nós somos cristãos, pequenos cristos, pessoas que querem viver como Cristo. E quantos de nós hoje conhecem verdadeiramente a história de Cristo? Leu os evangelhos, entende como Jesus pensava, para seguir esse caminho que Jesus estabeleceu, para seguir os passos do Mestre. Porque Jesus, Ele ensinou muito mais pelo exemplo, e o exemplo está escrito, está falado pelo próprio Jesus.